Este é o nosso quarto episódio do nosso podcast Elas Escrevem. Nós vamos tratar sempre de literatura infantil. Claro que a literatura não tem idade, né? É uma literatura infantil, ela é jovem, ela é adulta, não tem, né, essa divisão que a gente faz, né? Mas a gente vai tratar dessa literatura feita para estimular a leitura das crianças, né? As crianças que precisam aí desse estímulo hoje em dia com tanta necessidade, porque a gente compete com muitos games, muitos joguinhos e computador, e aí a gente precisa desse estímulo extra. Bom, nós vamos receber hoje uma querida escritora de literatura infantil e também para gente grande, Marilena Soneghetti. Ela é muito especial na minha vida, ela é a causadora, né, da minha jornada, uma jornada feliz, que eu amo muito, viu, Nena? E eu quero te agradecer. É tão difícil a gente ter uma oportunidade para agradecer alguém assim, dessa forma, assim, tão carinhosa como eu quero te agradecer, porque eu sei que você é muito responsável por tudo que eu já trilhei até hoje. E foi uma jornada bonita, uma jornada gostosa, difícil, porque nada é fácil, mas eu tenho certeza que o fato de caminhar junto com você fez com que eu tivesse uma jornada mais leve. Então, ter você como minha assim, mentora, né, intelectual, foi assim maravilhoso. Você sempre assim me deu assim dicas maravilhosas e eu sinto que eu preciso fazer isso para outras pessoas, para outras mulheres. Muito bom. Que eu recebi de você, eu quero dividir. E eu quero dividir com vocês, mulheres escritoras, esse momento especial com a Marilena Soneghetti. Eu vou deixar para ela se apresentar. Você está ouvindo o podcast Elas Escrevem, a voz da literatura feminina capixaba. Para começar, você não deve a mim um só dos passos. Só ter me ligado e ter se apresentado a mim, me mandado seu primeiro conto, pedindo uma opinião. Você tinha tudo, minha querida. Você tem um talento, você tem a sensibilidade, você tem tudo que se precisa para se vencer no mundo da literatura. Escreve bem. E eu gostei do seu jeito de escrever, de narrar, dos enfoques dos seus temas desde o começo. Então eu não fiz favor nenhum, eu apenas reconheci a pepita de ouro que estava chegando nas minhas mãos, que foi isso que você foi. Obrigada. E fora isso, a sua simpatia, a sua delicadeza, a sua educação. E houve um entrosamento muito franco e sincero e simples entre nós desde o começo, né? Acho que a gente se reconheceu amigas antes de sermos amigas, né? Então você não precisa me agradecer nada, agradeça a quem lhe deu esses dons todos. Eu só fiz dar umas dicasinhas para se localizar nesse mundo novo que era para você, né? E eu quis dividir você com todas as escritoras, né? E possíveis escritoras e escritores também, né? Claro. Que possam vir assim, a se inspirar com essa série de 10 episódios que eu estou produzindo para esse podcast. E eu queria dividir muito a sua experiência. Então, por favor, Nena, fala um pouquinho da sua biografia, sua bio, por favor. Olha, você antes perguntou do meu currículo, eu não gosto muito de currículo, não. Se eu for... Prefiro isso que você está enfocando agora, que é biografia e vivência. Sim. Porque tudo é baseado na vivência da gente. Sim. Então, eu acho que eu não comecei, eu já nasci assim. Quando eu era pequena,
eu fazia teatro no porão da minha casa, convidava as crianças do catecismo, eu escrevia pecinha, eu inventava dancinha, eu inventava música, eu fazia circo, eu tinha trapézio, eu fazia fantasia, eu fazia milhões de coisas e eu estava sempre cercada de outras crianças e tudo vinha de mim, eu que bolava, eu que inventava as histórias e tal. Então, desde muito criança, eu já comecei a escrever. Com 12 anos, eu já publiquei a minha primeira poesia. Na minha família, meu pai era um literato, era um grande poeta, minha irmã também, minha irmã Yamara era fantástica, uma das patronas da academia, né? Era maravilhosa, Yamara, um talento fantástico, morreu muito cedo, infelizmente. E lá em casa, naquele tempo, graças a Deus não tinha televisão, graças a Deus não tinha internet. Eu sou meio retrógrada nesse ponto. Reconheço o valor de tudo isso, mas acho que está muito ilimitado esse uso, ou melhor, esse abuso. Sim. Usar bem é uma coisa, abusar estraga tudo. E eu acho que o pessoal abusa. Bom, mas voltando então, quando eu era criança não tinha internet, não tinha nada disso. E então, após o jantar, não havia televisão. Sim. Nós tínhamos um varandão, que era a nossa sala de jantar normal, era um varandão grande, com caramboleira no fundo. E depois do jantar, a mesa, os 7 filhos, papai sempre tirava do bolso um poema e começava a ler o poema. Quando era poema de outras pessoas, ele fazia uma apreciação, uma crítica, não crítica de criticar, uma análise do que ele estava lendo. Às vezes era uma crítica também, às vezes era ruim também, e às vezes ele não gostava. Mas era muito interessante, porque aquilo, sem ser, era uma aula. Ia despertando a cabeça da gente para os detalhes. Por que um poema assim é bom e o outro não é? O que está sobrando, o que está faltando? Você vai começando a aprender a avaliar, né? E uma pergunta normal lá em casa é: o que você está lendo? Porque nós todos líamos antes de dormir. Toda a família, toda a criançada. Então eu estava sempre lendo alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Eu não me lembro de um dia na minha vida que eu tenha ido para a cama sem um livro na mão. Nunca. Desde pequenininha, desde 6, 7 anos, desde que eu aprendi a ler, eu estava sempre com o livro na mão. Eu li muito, mas eu li muito, muito. E eu lia coisas boas, eu lia clássicos. Meu pai tinha um quarto, todas as paredes cheias de livros, uma biblioteca fantástica. E eu lia tudo, eu ficava horas lá lendo, me perdida. Me procurava, podia me achar lá. Eu estava lendo. Então, a leitura é a melhor escola, porque quando você lê, você aprende gramática sem estar estudando, porque você absorve a maneira correta de se expressar, você começa a admirar outros estilos e vai captando desse estilo, daquele estilo, um pouco de cada um, e isso tudo vai te dando material para você criar o seu próprio estilo, né? Sim. E é uma vivência muito grande a literatura, porque você vive o mundo. Eu li autores brasileiros, autores estrangeiros, livros infantis e livros adultos também. Eu gostava dos livros adultos, principalmente as biografias. Sempre gostei de biografias quando é bem escrita, bem embasada e real, correta, né? Então, de grandes escritores. E tudo isso me deu muito, muito material. Fora isso, teve a minha própria vivência. Não só na família, com esse intercâmbio que havia diário com o papai. E também vi muitos amigos de papai lá em casa, trocar ideias sobre literatura. Eu ficava muito ouvindo. Eu ia com o papai nas reuniões, às vezes, da academia, que ele pertencia à Academia Espírito Santo de Letras. Eu, criança ainda, eu gostava de ouvir os discursos. Eu datilografava todos os discursos dele, todos os poemas dele. Eu era assim meio que secretária dele, né? Então, eu tive uma vivência linda. E com isso de fazer teatro com as crianças, eu contava histórias também. Eu estava sempre rodeada de criança. Você também é contadora de histórias, né, Nina? Além de ser autora. Eu gostava de contar histórias. Sim. E às vezes inventadas, ou as histórias que eu já conhecia, né? Mas às vezes eu inventava histórias.
Eu gostava de inventar histórias no meio do mato, com os índios, muitas com bichos, aventuras, com aventuras. E meus amiguinhos ficavam assim. Às vezes eu começava a inventar uma história, depois eu não sabia como terminar, né? Aí eu dizia assim, o próximo capítulo vai ser só amanhã. Eu já tinha que ter tempo para inventar o resto da história, né? Então, foi uma coisa assim tão natural. Não faz parte do currículo isso, sabe? É vivência, é pura vivência. Então, depois eu me casei com o Bergman e viajei pelo mundo todo e nós ambos éramos aventureiros, muito aventureiros. A gente se meteu em 1000 encrencas assim, de aventuras, foi muito delicioso. E conhecendo o mundo todo, e conhecendo gente, o mundo todo é modo de falar, né? Mas vários países, e gente de todos os países, a gente gostava muito de acampar. Então, eu detestava hotel. Porque hotel você não conhece as pessoas, você passa, mal se vê no elevador, na subida, na descida, na entrada, na saída. E acampando não, em 5 minutos eu estava amiga de todo mundo. E como eu toco um pouquinho de violão, a gente cantava junto, canta música brasileira, não sei o quê. Então logo fazia amizade, logo estava um entrosamento geral, porque no camping você está aberto à socialização, né? Então, as crianças, principalmente, começavam logo a se entender também. Criança é ótima, aproxima as mães e os pais. E daí a pouco formávamos grupos de amizade. E isso aí me deu uma vivência maravilhosa mesmo. Marilena, para você, pelo que eu assim, né, conheço das muitas artes que você faz bem, não é? Uma arte puxou a outra? Qual foi a primeira que puxou a segunda? Porque eu sei que você já fez, né, canções para músicas, né, letras de música, você toca muito bem, você tem um grupo de senhoras, né, que são as vovozes, que são amigas que cantam também sobre a sua batuta, né? E você assim também tem outras artes, você tem as artes plásticas, né, que você também domina super bem. Os quadros todos são meus. Então a gente está aqui, gente, num lugar delicioso, a casa da Marilena, cheia de obras de arte. Então, qual arte que puxou a outra, né? Ou a literatura permeou todas essas artes? Não. É tudo junto. Como eu disse, vem de nascença. Sim. Quem gosta de arte sempre tem essa multiplicidade. É muito comum uma pessoa que toca e canta um pouquinho, também escreve, também pinta, também... Porque a curiosidade é a grande mola. É o grande impulsor. Então, se eu via papai gostava de fazer figuras de cerâmica. Se eu via papai fazer cerâmica, eu queria também fazer cerâmica. E começava a fazer, e acabava fazendo bem. Eu via papai no torno fazendo coisas de madeira, eu já queria mexer no torno e fazer alguma coisa no torno também. Eu via minha irmã fazendo poemas, eu queria escrever poemas, ela também pintava, eu comecei a pintar. E foi tudo não tem nada planejado. As coisas vão acontecendo impulsionadas pela curiosidade, pelo amor ao belo também. Por exemplo, eu tive 5 filhos, né? Viajei muito, então eu não tinha muito tempo para fazer arte, não. Meus filhos é que faziam arte, né? As travessuras, né? Muitas. E eu tinha que monitorar isso tudo, ainda mais em viagem com criança, é complicado. E lá, quando eu tinha uns 40 anos, eu morava em São Paulo, aí eu tinha me estabilizado, passou aquela fase de morar, cada vez meu marido era enviado para outros países para trabalhar, então a gente ficava mudando, não tinha pouso. Quando finalmente compramos uma casa em São Paulo e nos instalamos definitivamente, já nos anos 70, então aí as crianças tinham que ir para a escola também, né? Tinha que acabar com aquela vida livre de cigano que a gente tinha, acampando muito também. A gente se estabilizou. E aí, um belo dia, me deu vontade de pintar. No colégio eu já fazia as figurinhas. Eu estudei no Colégio do Carmo, um colégio de excelência. Nós tínhamos aulas de arte lá também, nós tínhamos tudo, inclusive.
música, tudo tudo era estimulado, muito. Era um colégio de alto nível mesmo. Mas aí um belo dia me deu vontade de pintar. Eu não fui me inscrever numa escola de pintura. Eu fui na loja, comprei tinta, comprei tela, voltei para casa e comecei a pintar. Os quadros estão aí, vieram do nada. Lindos, lindos. Eu não aprendi a pintar. Eu fui pintando, aprendi pintando. Aprendi a fazer tudo que eu faço. Você falou que eu faço várias coisas de arte. Faço. Mas eu não sei, na verdade, nada. Eu aprendi fazendo. Eu me lembro eu sou autodidata em tudo. Eu aprendo fazendo. Eu me lembro que uma vez comentei, né, você também revisa textos. E aí eu perguntei para você se você era uma revisora, poderia prestar serviços. Aí você disse, não, Neuza, eu faço revisão de ouvido. Eu achei tão interessante, porque aí você passa a não prestar tanta atenção à forma que a palavra é escrita, né? Mas a sonoridade, a musicalidade da palavra, né? Então eu achei muito interessante. As minhas revisões, quando minhas amigas me pedem, às vezes, para revisar um texto, não é uma revisão, eu nem chamo de revisão, é uma apreciação. Sim. Eu leio, eu sinto, e aí eu discuto com eles e procuro tirar dessa amiga, ou do amigo, o que ele tem de melhor e botar no papel. Eu tenho um rapazinho que eu ajudei a fazer a tese dele e ele escrevia de um jeito e falava de outro. Ele escrevia pessimamente, mas quando ele me contava as histórias, ele me contava de uma maneira super interessante. Eu falei, peraí, me conta esse fato outra vez. Aí ele contou, eu falei, assim você tem que escrever. Olha que delícia, gente. Põe a sua naturalidade, põe a sua expressão, põe a sua personalidade. É assim. Aí ele estava contando a história que ele foi surfar e que o calção rasgou e que não sei o quê. E a história era muito engraçada, né? E ele contou que ele ouviu um rec. Eu falei, bota o rec que o calção rasgou no texto. No texto. Esse detalhe é que vai dar a graça do texto. Olha. Bota a sua vergonha quando você saiu da água se escondendo o calção rasgado. Essas coisinhas, esses pequenos detalhes. Torna o texto tão especial. Vão tocar o terno vivo. É que vão dar vivacidade ao texto. Se você for narrar o texto secamente, ele não vai ter graça nenhuma. Exatamente. Aí eu fui tomar banho, fui surfar, o meu calção rasgou, eu saí, foi uma coisa muito chata e acabou a história? Exato. Não. Esses detalhes. A água estava muito fria, você fez muita força, você usou o calção do seu irmão porque não achou o seu. É um detalhe. Por que o calção rasgou? Porque ele usou o do irmão que não era o dele, que era menor. Então, são esses detalhes que vão dar o sabor ao texto. Essa era a pergunta que eu tinha guardado aqui para você e você já me respondeu assim com essa maestria sua. Quais os elementos definem uma boa história? É exatamente isso, são algumas situações, uma forma de contar a história. Não é um fato simples, corriqueiro, mas você tem uma maneira diferenciada de contar essa história, né? E são os detalhes que fazem a diferença. E aí eu entro até com os filmes do meu marido, que ele filmava direto a vida toda. 70 anos de filmes eu tenho aqui em casa, Super 8 e esqueci o nome do outro. E ele tinha um olho clínico para filmagem, uma vez lá no Peru, eu morei no Peru 3 anos. Nós fomos fazer um passeio com um amigo, os dois filmavam. E o amigo dele filmava a mulher e a filha na frente de um monumento, a mulher e a filha na frente de uma igreja, a mulher e a filha na frente de uma paisagem bonita, a mulher e a filha... E meu marido filmava aleatoriamente, não filmava a mim, não, filmava o que estava assim, uma bicicleta caída no chão, não sei o quê, um detalhe aqui, um detalhe ali. No fim do mês, nós fizemos um jantar lá em casa e eles foram mostrar os filmes que tinham feito juntos. O filme do cara. Aí ele dizia assim, você gasta filme à toa, você filma cada negócio esquisito. Sim. O resultado, o do amigo, era horrível. A mulher e a filha na frente da igreja, a mulher e a filha na frente da estátua, sem graça, não tinha nada. E a dele tinha uma roda de bicicleta girando sozinha, um lustre diferente na rua, uns postes, né? Com aqueles pendurados, como é que chama? Lanternas, né? Diferentes. Detalhes assim, um passarinho atacando um gato, o gato se defendendo do passarinho, provavelmente quis comer o ninho, né? Então, ele tinha o olho de descobrir
em volta, no entorno, o que realmente enriqueceu o filme. Por isso que os filmes dele são lindos. E hoje tem uma cineasta trabalhando em cima disso. Na literatura é a mesma coisa, é o olho, é o sentimento e é o detalhe que faz a diferença. Que vai dar um toque pitoresco, diferente. E Marilena, quando foi que você descobriu que aquele texto que você escreveu, que te, vamos dizer, que te fez rir, que te fez chorar ou que te fez... você sentiu que ali tinha muita sensibilidade, né? Quando foi que você sentiu que esse texto estava na hora de ser publicado? Qual foi a sua primeira foi uma publicação? Pergunta interessante, porque é o seguinte, quando eu me casei e tive os 5 filhos, eu, como eu disse, estava muito envolvida com a educação das crianças e dá um trabalho, 5 crianças de idades parecidas é um negócio, né? Todos muito inteligentes, todo muito criativo, e criança criativa é um negócio, apronta pra caramba, né? Então eu não tinha muito tempo para me dedicar aos meus interesses. A leitura nunca eu deixava, mas pintar, eu comecei a pintar depois dos 40 anos, outras coisas também. O violão eu sempre tocava, porque no camping eu tocava bastante violão. E estava sempre brincando, inventando musiquinha para eles. Faz uma musiquinha de bicicleta. Eu inventava na hora uma musiquinha de bicicleta, para ensinar meu filhinho a contar. 1, 2, 3. Matemática. Eu inventei uma musiquinha falando de números. Então, nossos filhos inspiram muito a gente a escrever, né? Sim, e sempre na brincadeira, era sempre uma brincadeira. Eu me chamo uma brincante, é sempre uma brincadeira. Bom, mas aí eu tinha uma cestinha de Natal vazia, tudo que eu escrevia eu jogava lá dentro. Eu jogava aquele monte de texto, um poeminha. Você escrevia e jogava lá? Um poeminha para os meus filhos neném. Eu fiz um poeminha para o meu filho neném, que levantava no berço, estendia os bracinhos para mim, né? Então, fazia um versinho e jogava lá dentro. Estava sempre escrevendo, mas sem intenção de nada. De publicar, sem intenção de publicar. Não, nem passava pela ideia de publicar nada. Eu simplesmente escrevia e jogava lá dentro. E teve uma época que eu fiquei tanto tempo sem escrever, que um dia eu pensei assim, meu Deus, eu estou ficando burra, eu não consigo mais escrever. Fiquei preocupada. Porque no colégio eu era boa nas redações, eu garantia todas as minhas notas com as redações, né? Então eu falei, ai meu Deus, eu tô ficando burra. Aí comprei um caderno, botei do lado da cama e toda noite eu tentava escrever alguma coisa. As primeiras vezes que eu reli, eu falei, gente, tá péssimo isso aqui. Rasgava, jogava fora. No outro dia, aí um belo dia eu olhei, olha só, gostei disso aqui, legal. Foi eu mesma que escrevi? Nem lembrava que eu tinha escrito isso, não tá legal? Aí comecei a juntar, comecei a fazer num caderno, mais organizadinho. Mais organizadinho. Aí eu vi por acaso no jornal um concurso de poesia. Aí eu pensei assim, para eu saber se eu estava... Porque a essas alturas eu morava longe da família, não tinha mais papai para me dar opinião. Sim. Né? Então eu precisava senti que eu precisava de uma avaliação extra, fora de mim, que me dissesse que o que eu escrevo era bom ou era ruim. Aí resolvi entrar num concurso, isso foi em São Paulo. Mandei para um concurso, ganhei logo um 2º lugar. Mandei para outro concurso, ganhei um 1º lugar. Estimula a gente demais o concurso, não, uma menção horrorosa, mas era uma menção. Menção horrorosa. Eu queria mais que menção. Eu queria mais que a menção, eu queria o 2º, 3º lugar, né? Sim. Aí ganhei vários pequenos concursos, assim, em várias cidades, na própria São Paulo. Aí eu falei, uai, tá agradando, né? Olha. Que legal. Aí eu fui começando a acreditar em mim. E aí, um belo dia, eu resolvi fazer uma seleção, fiz uma seleção e saiu o meu primeiro livro, que foi o de poesias, Nas Asas do Vento. E aqui em Vitória, mandei pro projeto, primeiro que teve dos projetos, que era Lê Rubem Braga. Sim, mandei para Lê Rubem Braga, passou, fiz o primeiro livro e a repercussão foi mais do que excelente. Tinha uma coluna na Gazeta, que é uma pena
que os jornais não se debrucem mais sobre a literatura. A literatura para os jornais vive no ostracismo, né? É difícil você ver eles mencionarem alguma coisa. Mas naquele tempo tinha o que você está lendo. Sim. Ora, foram dessa semanas seguidas coluna. e teve gente lendo o meu livro e comentando, e eu tenho os comentários todos. Que maravilha. Comentários excelentes que foram me dando estímulo, né? Depois, a crônica. Sim. Eu não me sabia cronista. Aconteceu um fato muito interessante. Eu estava no lançamento de um livro, nem era meu, um livro lá qualquer, e quem estava lá? O Reinaldo Santos Neves. Aí ele me chamou e falou assim: Marilena, eu li seu livro, gostei muito. Bom, eu já fiquei toda crente, né? Nossa, Reinaldo dizia que gostou das Reinaldo. Asas do Vento. Ele falou assim: mas engraçado, os seus poemas parecem pequenas mini crônicas. Alguns dos seus poemas parecem mini crônicas. Você escreve crônicas? Eu falei: eu tenho alguma coisa assim. Eu tinha umas 3 só. Ele falou assim: leva para eu ver. Eu quero ver suas crônicas. Aí eu levei, ele trabalhava nessa época na universidade, no CI 2, sei lá como é que chama. Levei 3 crônicas para ele. Semana seguinte estava na revista Você. Ele já publicou, gostou demais das minhas crônicas, publicou na revista Você. Aí falou assim: traz mais para eu ver. Aí eu desandei a escrever crônica, desandei a escrever, fui levando. E ele lia, gostava e falou: quer saber de uma coisa? Nós já temos um livro pronto. Olha. E saiu o Trança. Que novamente teve uma aceitação enorme, muitos comentários. E o Trança teve um desdobramento depois, teve né? Para 3 títulos. Não, aí já foi 3 volumes? Não, aí não foi do Trança, não. Aí Maria Helena Siqueira, minha grande amiga, falava assim: Marilena, você está há muito tempo sem publicar nada. Porque eu não corro atrás, não, sabe? Eu sou meio preguiçosa. Aí. E nem corro atrás de aparecer. É o tipo da coisa que eu detesto, homenagem, detesto. Eu sou meio avessa a essas coisas. Aí Maria Helena falou: você está há muito tempo sem escrever nada. Publica seus poemas, já vi que você tem um monte de coisa nova. Aí eu peguei e fiz uma seleção, foi muito rápido. Eu não gosto dela, fala a verdade. Tem umas coisas legais, mas tem uma opção que eu tiraria e jogaria fora. Mas na pressa que ela ficou me estimulando, ela mesma entrou para mim na Rubem Braga, não sei o quê, de novo, aí fiz uma trilogia. Uma trilogia, exatamente. Então, mas se são 3 Marilenas. O primeiro é Castelã da Lua, que é como se... são poemas que me remetem ao Trança, que o Trança são poemas reminiscências da minha infância e adolescência. Isso. Então me remetem ao Trança. O segundo chama Claridade. Ele fala mais de afetos, envolvimentos, não exatamente namoro, casamento, essas coisas, envolvimentos do coração. Sim. Não é? Travessuras do coração. E o terceiro, de Silêncio de Ânfora, já é uma terceira Marilena, já uma senhora já mais idosa, madura. Já mais madura, já mais reflexiva. Então eu dividi os temas segundo esse critério. A Marilena meio criança, porque eu tenho um lado muito infantil, que não me larga o pé nunca, eu estou sempre fazendo isso. Eu lembro, assim, você me lembra aquela, vamos dizer assim, no bom sentido, uma moleca. A moleca pelas mora suas em brincadeiras, você está sempre assim. Exatamente. Eu tenho até um poeminha que fala: brincando, menina, né? Que fez seu ninho no mais recanto de mim, quer que a dor desaconteça, que nunca desamanheça, como no tempo em que o tempo andava em passo de dança. Andava em passo de dança, que era a vida bailarina. À tona me vêm seus risos, seus guizos, guirlandas, flores. Menina, se tu te fores, não sei que será de mim. Que será de mim, não sei, nesse longo navegar. A menina me navega em seu barco de papel. De flor e diz são as águas. Vão-se as águas, fica a flor. Oh, rema, remador. Que Essa menina mora em mim. Mora em mim mesmo. Então, essa moleca, eu não consigo. Eu não me livro dela, não. Sabe? No dia a dia, ontem eu fui no café da minha amiga, tinha um giz em cima da mesa, rabisquei a mesa inteira de giz. Aí veio o garçom e falou assim:
para que eu fui deixar esse giz aí, né? Olha o que você apontou. Enchi a mesa de desenho. Então é uma coisa assim muito natural em mim, essas criancices. Essas brincadeiras. É pura né? criancice, que não me livro da Nena. Maravilha, gente. Cachorro. Olha, eu tô assim, aqui eu poderia ficar mais vários episódios aqui com a Marilena, né? Porque ela é fantástica, tem uma vivência maravilhosa, muita coisa linda para passar para mim e para vocês que estão nos ouvindo. Quero te agradecer muito, Marilena, por você fazer parte desse podcast, né? E eu espero que a gente ainda vai conversar mais para frente em grupo ainda, né? Com o maior prazer. Né? Ainda mais com você, eu adoro você. Obrigada, Marilena. E você é uma ótima entrevistadora. Você deixa a gente muito à vontade, faz perguntas interessantes, muito legal. Ai, que bom. Obrigada. Gostei demais. Muito bom. Agora, uma proposta muito especial para você, mulher que está ouvindo o podcast Elas Escrevem. Queremos ajudar você a dar os primeiros passos na sua carreira como escritora. Queremos receber o seu texto e publicá-lo em um e-book. Você pode enviar um poema, um conto, uma ficção ou até mesmo uma memória de uma história que você viveu. O estilo é totalmente livre para você escolher. Seu texto deve estar em formato PDF e ter no máximo uma página. Envie seu texto para o e-mail jordem.editora@gmail.com ou pelo WhatsApp 27 999 54 1767. Nós, da Editora Jordem, iremos ilustrar a sua obra e incluí-la em uma coletânea, publicando-a ao lado de obras de outras escritoras. O seu texto não precisa ser inédito. Receberemos sua obra literária com muita alegria. Apresentação e roteiro, Neuza Jordem. Captação de áudio, Áquila Marques. Edição, Elijance Marques. Realização, Lei Paulo Gustavo e Prefeitura Municipal de Vila Velha.